Olá, sou Daniel Venturini e neste vídeo eu vou falar sobre as providências preliminares. Então eu quero que você se relembre de que o procedimento comum se desenvolve por fases. Eu tenho uma primeira fase postulatória, seguida da fase saneadora. Só que o Código de Processo Civil prevê algumas medidas processuais que se aplicam neste final da primeira fase, ou seja, no encerramento da fase postulatória, encaminhando o processo para a segunda fase, a fase saneadora. Essas medidas processuais se chamam providências preliminares. E de qual momento processual nós estamos falando? Nós estamos falando do final do prazo para oferecimento de resposta. Ou seja, eu tenho já uma ação que foi ajuizada, uma petição inicial que foi recebida, ocorreu a citação do réu e eu tenho um prazo para que esse réu, em desejando, apresente a sua resposta. Portanto, encerrado esse prazo, o processo vai à conclusão para o juiz, onde ele vai verificar se vai ou não aplicar alguma dessas providências preliminares conforme as peculiaridades do caso. Então, a primeira pergunta que se faz é: ocorreu ou não a revelia? Ou seja, houve ou não apresentação de contestação dentro do prazo legal pelo réu? Então, nós vamos trabalhar primeiramente com a hipótese de revelia, imaginando que essa revelia aconteceu. Então, se eu tiver revelia e por conta desta revelia eu tiver a presunção da veracidade dos fatos e, além disso, eu não tiver necessidade de produção de mais provas no processo, ou seja, três coisas: revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e ainda desnecessidade de produção de outras provas no processo. Se eu tiver esses três requisitos preenchidos, qual que é a providência a ser adotada pelo juiz? Ele vai pular as fases e ir diretamente para a fase decisória, onde vai ser proferida a sentença que vai julgar o pedido formulado pelo autor. Isso está no artigo 355 do Código de Processo Civil. Mas ainda dentro da hipótese de revelia, pode ser que eu esteja diante de uma daquelas hipóteses em que não se presume a veracidade dos fatos alegados pelo autor, aquelas situações excepcionais. Apesar da revelia, não existe essa presunção. Ou então eu também tenho revelia, mas eu necessito de produzir outras provas no processo. Diante desta situação, apesar da revelia, qual que é a providência a ser adotada pelo juiz? É intimar que o autor especifique quais provas pretende produzir no processo. Isso está lá no artigo 348 do Código de Processo Civil. Então, relembrando, eu posso ter revelia associada à presunção de veracidade e desnecessidade de provas que vai remeter o processo para julgamento, e eu posso ter essa outra situação, onde não existe presunção de veracidade ou existam provas a serem produzidas, em que o juiz vai determinar que o autor especifique quais provas deseja produzir dentro do processo. Então, uma vez vistas as hipóteses de revelia, vamos trabalhar agora com a hipótese de contestação, ou seja, não houve revelia. O réu apresentou contestação dentro do prazo legal. Dessa forma, diante da contestação, qual deve ser a medida processual adotada pelo juiz? E isso vai depender do quê? Do conteúdo da contestação. Então, se nesta contestação o réu alegou alguma questão preliminar, daquelas do artigo 337 do Código de Processo Civil, se houver, portanto, preliminar de mérito, qual que deve ser o comportamento do juiz? Ele tem que intimar o autor para que responda a esta questão preliminar invocada pelo réu. Mas também, se no conteúdo da contestação o réu apresentar defesa de mérito indireta, ou seja, é aquela defesa em que ele não nega os fatos alegados pelo autor, mas em contrapartida ele apresenta, réu, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Se isso estiver presente na contestação, essa defesa de mérito indireta,
também tem o juiz que adotar a providência no sentido de intimar o autor para que responda a esses fatos alegados na contestação. Então, a esta resposta, essa resposta que o autor vai dar àquilo que foi alegado pelo réu em contestação, se dá o nome de réplica. É a resposta que o autor dá aos fatos e questões processuais alegados pelo réu em contestação. De qualquer forma, se o juiz, diante da ocorrência, da demonstração de um vício sanável, o que ele vai fazer? Ele vai determinar que se proceda à regularização sob pena de extinção. Mas também pode ser que, diante desta situação, o juiz constate a ocorrência de uma nulidade insanável. Portanto, diante disso, qual que vai ser o comportamento dele? Extinguir o feito nos termos do artigo 354 do Código de Processo Civil. Portanto, que fique claro, independentemente da análise realizada pelo juiz lá por ocasião do recebimento da petição inicial, também neste momento das providências preliminares, o juiz vai estar atento com relação às condições da ação e pressupostos processuais, de modo que, diante da existência de um vício sanável, ele vai determinar a regularização para prosseguimento do feito. Porém, diante da existência de um vício insanável, ele vai extinguir o feito. Também neste momento das providências preliminares, o juiz vai analisar questões relativas a eventuais litisconsortes necessários, determinando que os mesmos sejam citados, ou também vai apreciar o quê? Questões relativas à intervenção de terceiros. Então, para finalizar este vídeo, fica a pergunta: qual é a consequência processual da não apresentação de réplica, ou ainda de uma réplica que não venha a impugnar os fatos alegados pelo réu em contestação? Vejam, em relação às questões preliminares, ainda que o autor não apresente réplica, o juiz vai analisar se existe vício sanável ou não. Ele pode ou não acolher essas preliminares. E se ele acolher e for um vício sanável, ele vai determinar, aliás, que seja feita a correção. Caso seja um vício insanável, ele vai extinguir o feito, como nós falamos. Então, o fato de haver réplica ou não vai interferir nesse sentido. A questão mais aprofundada seria: se o autor não impugnar especificadamente os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pelo réu, se não ocorrer essa impugnação específica, será que poderia se cogitar de uma presunção de veracidade, ou seja, como se fosse uma revelia invertida em desfavor ao autor? E a resposta é não. Por quê? Porque ainda que o autor não venha impugnar especificadamente, ou mesmo até deixe de apresentar réplica, já existe uma controvérsia estabelecida entre esses fatos e o próprio, os fatos que constam da petição inicial. Então não haveria sentido em se afirmar que a ausência de réplica ou uma réplica genérica que não impugnasse especificadamente tais fatos poderia levar a uma presunção de veracidade. O que vai acontecer é que, diante dessa contestação, o juiz, ou de réplica ou não, o juiz vai determinar que as partes especifiquem quais provas pretendem produzir e, a partir dessa resposta, ele vai ver se vai remeter o processo para a fase seguinte saneadora ou mesmo até se seria o caso de se julgar o processo de forma antecipada. É isso.